que o senhor, por favor, orasse. Sei que é costume da igreja da gente orar, mas eu queria, por favor, que o senhor orasse pela palavra, por gentileza. Senhor, aqui, Pai querido, agora nós entregamos o louvor, a adoração, mas agora, Pai, nós temos a necessidade daquilo que vem do alto, do céu, do trono da graça. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que sonda os corações, que prova os pensamentos, e o Senhor sabe do que nós precisamos. Papai, e aqui está o teu servo, com a incumbência de trazer esta palavra que vem dos céus. Que não seja ele, Senhor, mas que seja o teu Espírito falando através dos lábios dele. Que os nossos corações, Senhor, sejam fertilizados, Senhor, sejam alcançados pelo poder transformador atuante desta palavra. Que o Senhor agora, Pai querido, possa estar fazendo cair por terra toda resistência contra a palavra e que o teu amor, Senhor, esse sim permaneça com graça, com glória, que o Senhor possa agora, Pai querido, visitar a cada lar e que o teu Espírito, através dos lábios do teu servo, venha alcançar os nossos corações, na certeza de que tu és um Deus que sabe e conhece todas as coisas. Nós te entregamos, Senhor, o nosso coração, que o teu Espírito fale através do teu servo. Amém. E amém, Senhor. Amém. Yes. Amém. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Eu queria cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Para mim é um motivo de muita honra poder estar aqui com os irmãos hoje. Eu trago um abraço da minha esposa. Eu não estou em casa, eu estou na casa da minha nora, do meu filho. Então, porque lá realmente seria difícil a gente fazer da maneira que é devido. Mas eles estão assistindo de lá, eu creio, e eu trago um abraço da parte deles. E para mim é um motivo muito grande, de alegria muito grande poder estar com os irmãos. Muitos a gente já não vê há um bom tempo. E, como sempre, a gente tem que ressaltar que é um tempo diferente esse que a gente está vivendo, e a gente não sabe até quanto tempo vai ser assim, não é? Mas aprove ao Senhor encontrar, prover maneiras da gente poder cultuar o nome dele entre irmãos, ou seja, entre comunidade. Então, é glorioso por isso. O Senhor tem sempre uma maneira de fazer com que a igreja dele sempre avance. A igreja nunca vai parar. Gloriosa é o nome e a palavra do Senhor, ela é fiel. Então, um motivo de muita alegria para mim poder estar aqui com os irmãos, e eu sinto, como sempre, eu tenho uma palavra talvez um pouco longa, mas é uma palavra simples, é uma palavra, eu sinto como um dos puritanos falava, o nome dele era Robert McCheyne. Ele falava que Deus tinha dado para ele uma mensagem e um cavalo. E parece que eu sinto assim, como se eu tenho basicamente uma só mensagem, mas eu creio que o Senhor vai falar conosco, como Ele falou com o meu coração, e continuará falando, porque a mesma espada que corta aí, ela corta aqui também. Então, eu glorifico o nome do Senhor por isso. E eu queria convidar os irmãos para que abrissem comigo as suas Bíblias na carta aos Filipenses. Na carta aos Filipenses. Nós vamos ler algumas passagens na carta aos Filipenses, mas, na verdade, vamos falar um pouco sobre a carta inteira. Como toda a Bíblia, essa carta ela não deixa de ser diferente, ela é maravilhosa, como a Bíblia inteira. Não dá para a gente ressaltar na Bíblia trechos que são mais do que o outro, porque a Bíblia inteira é perfeita, né? Então, mas hoje nós vamos estudar um pouco, falar um pouco sobre o que o Senhor Espírito Santo quis falar através da caneta de Paulo, escrevendo para essa igreja. Eu quis dar um título para essa pequena mensagem, e o título é Alegria. Alegria. Nós temos muitos motivos de alegria e sempre teremos motivos de alegria. Embora em circunstâncias difíceis, como nós ouvimos agora da família da irmã Carla e de tantas outras pessoas, mas o povo de Deus tem motivo de alegria. E nós não fomos de maneira alguma chamados para ficar de maneira alguma cabisbaixos. Nós somos atacados, somos de todas as maneiras, temos combate, como diz a Bíblia, por dentro e por fora,
Nós temos ataques, temos circunstâncias difíceis, nós até temos jargões, usamos palavras que são específicas para certas circunstâncias, como deserto, como caverna, como vale, assim, para representar que o povo de Deus passa por problemas e por lutas e dificuldades. Mas Deus nos fez assim. Deus nos fez pessoas para realmente existir de uma maneira em que a todo tempo nós somos conquistadores. É isso que a Bíblia fala. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós não vivemos de maneira alguma deitados porque aceitamos Cristo e agora está tudo feito e a vida tem que ser um mar de rosas. Não, a Bíblia fala que nós somos conquistadores e somos mais do que vencedores. Então, é constante batalha, mas são constantes vitórias. Então, nós temos motivos de alegria. Temos motivos de alegria. E eu queria ler um trecho com os irmãos, em Filipenses, no capítulo de número 2. Filipenses 2, nós vamos ler uma passagem, um trecho, que a partir do versículo de número 3. A carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3. Vocês conhecem muito, muito bem essa passagem, com certeza, e nós vamos lê-la novamente. Diz assim a palavra do Senhor em Filipenses 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Santo é o nosso Deus. Então nós vemos aqui Paulo escrevendo aos Filipenses, e em Atos, no capítulo 16, nós lemos que a igreja em Filipos foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária. Essa igreja ela foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Ela foi possivelmente escrita, essa carta, entre os anos de 62 e 63 depois de Cristo. O apóstolo se posiciona como um pai, escrevendo aos filhos que nela não trata de erros e nem erros doutrinários e nem heresias. Você tem que entender que essa carta ela é bem distinta de outras epístolas paulinas, de outras cartas de Paulo.
Porque nessa carta, Paulo tem um tom de pai. Ele não fala assim de maneira alguma como ele escreve aos Gálatas ou como ele escreve a segunda carta aos Coríntios, em que ele tem um amor, mas um amor assim bem exposto em forma de correção. Nessa carta não é assim. É como se Paulo está escrevendo para crianças que são bem obedientes, para filhos, ou para pessoas que ele cultivou assim realmente o amor, porque eles entendiam aquilo que o apóstolo quis passar para ele através do Espírito, para eles através do Espírito Santo. Então, o tom dessa carta ela é bem distinta, ela é bem diferente, ela não é igual às outras. Ela é como se nela você não encontra Paulo puxando de maneira alguma a orelha dos irmãos para uma correção doutrinária ou um tipo de heresia. Não é assim, não é por isso. Essa carta ela é chamada de carta ou epístola de alegria. Daí o título dessa mensagem. Nessa carta, você vai ver Paulo por várias vezes falando sobre alegria. Esse é um dos centros dessa carta, da mensagem principal dessa carta. Que os cristãos, não importa em que circunstância, devem ter uma vida cultivada de alegria. Santo é o Senhor. Nessa carta, Paulo estava preso em Roma e havia recebido um representante da igreja. Ele tinha recebido uma pessoa, um irmão da igreja de Filipos, por nome de Epafrodito. E esse irmão ele tinha vindo não só para trazer notícia dos irmãos e para ver qual a circunstância, a situação de Paulo, mas também para trazer uma oferta para Paulo. Você tem que entender que Paulo está preso em Roma, possivelmente já há algum tempo. Ele tinha ficado 2 anos preso em Cesareia, tinha sido levado, você se lembra, em Atos, no final de Atos, ele tinha sido levado de navio, até acontece um naufrágio, ele chega em Roma acontece um tipo de prisão diferente. Paulo ele é preso, mas a prisão, até que houvesse um julgamento por Nero, por César, era uma prisão residencial, ou seja, ele alugava uma casa e ali ele era possivelmente acorrentado a um guarda da guarda pretoriana dia e noite. Existia sempre alguém que cuidasse dele até que houvesse o dia do julgamento. Ele não estava numa prisão, num calabouço, como foi o caso da segunda prisão de Paulo. Então, ele está preso em Roma e ele recebe esse enviado da igreja, Epafrodito, para trazer-lhe alegria da parte dos irmãos, para ver como ele estava e também para trazer uma oferta para que essa ajuda, ou seja, a manutenção de Paulo continuasse acontecendo. Ele escreve pela inspiração do Espírito Santo com o propósito de agradecer primeiro aos irmãos pelo cuidado para com ele. Você entende que, você se lembra no capítulo 4, nós não vamos ler, em que ele fala assim, olha, vocês fizeram bem em ter me enviado essa oferta. Eu sei, eu estou instruído em tudo, eu sei ter abundância, como sei passar necessidade. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas vocês fizeram bem. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. E ele, em outra passagem, ele fala assim, olha, vocês sabem que desde o princípio não houve outra igreja que comunicasse comigo sobre o dar e o receber, senão vós. Quer dizer, essa igreja ela era uma igreja que realmente preocupava em abençoar o servo de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Então, ele escreve para agradecer aos irmãos pelo cuidado para com ele, exortar os irmãos a se posicionarem de forma digna, conforme o Evangelho. Você tem que entender que ele não corrige seriamente, mas ele exorta, ele coloca claro aos irmãos a preocupação de que os irmãos devem se colocar e se posicionar dia após dia de uma maneira digna do Evangelho. Nós temos um nome que nós carregamos. A Bíblia fala assim, o meu povo que se chama pelo meu nome, o Senhor falando. Quer dizer, nós levamos o nome de Deus. E quando as pessoas, às vezes, de uma certa forma, nos perseguem ou nos maltratam, eles não perseguem a nós. Eles perseguem o nome que está sobre a nossa vida. Então, tem um nome do qual nós levamos e nós temos que zelar pelo testemunho desse nome. E é isso que Paulo ele escreve, exortar os irmãos para que eles se posicionem de uma forma digna do Evangelho. Você vai ver isso no capítulo 1, principalmente. E ele escreve também para animar e esclarecer aos irmãos sobre o que o Senhor espera de nós em meio a grande desafio. Sabe? Porque os irmãos de Filipos estavam preocupados. Por que Paulo estava assim? Como que Deus permite que um dos homens mais usados por ele naquela época tivesse sido preso? E assim, de uma certa forma, como se a obra parasse.
como se aquilo que o Senhor quisesse operar de salvação fosse retido, porque Satanás, de uma certa forma, parece ter sido mais forte do que Deus, e assim, prendeu o servo de Deus. Você tem que entender que Satanás nunca é adversário para Deus. Nunca. Deus, ele é infinitamente soberano e poderoso, e tudo o que acontece com a autoridade e a soberania de Deus. Até mesmo aquilo que Satanás opera, ele vai até onde Deus permite, e nada além. Então, Paulo, ele escreve para esclarecer os irmãos sobre por que nós passamos por lutas. Sabe por que nós passamos por lutas? Por que nós passamos por dificuldades? E por que, não só por quê, mas qual a nossa posição diante de problemas? Nós estamos vivendo problemas, dias trabalhosos, igual a Bíblia fala, e ainda vamos viver mais e mais. Essa é a tendência. Não, a tendência da vida, irmãos, da natureza, não é, de maneira alguma, enquanto estamos nessa terra, enquanto o Senhor não vier, não é de melhorar. Você tem que entender isso. Não é de melhorar. O mundo, ele está no maligno, e a tendência é de cada vez entrar mais em caos. Até que o Senhor venha e faça um novo céu e nova terra. A nossa luta aqui é constante. Ela não modifica, ela não vai, de maneira alguma, se você achar que tudo vai bem, é um motivo realmente de nós nos preocuparmos por isso. Porque é luta constante. Nada mais, mas luta constante. Então, qual a posição que nós devemos ter como filhos de Deus diante a grande desafio? E é isso que Paulo escreve para esclarecer aos irmãos dessa carta, uma breve carta de 4 capítulos somente. O apóstolo estava preso, como eu disse, mas a palavra de Deus não estava presa. A palavra de Deus nunca é presa. Mesmo em momentos de escuridão, como houve na Idade Média, mesmo em momentos de frieza, como está acontecendo e ainda irá acontecer, a palavra de Deus nunca de maneira alguma ela para. É impossível a palavra de Deus parar, porque ela já é determinada, já existe aquilo que ela vai cumprir e ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Então nada pode barrar a palavra de Deus. Nada. Nenhuma força maligna, nenhuma potestade, nenhuma ação de homens, nenhuma ação de anjos, nem demônios, nem nada. Nada para aquilo que Deus determinou. Ele irá cumprir o que ele determinou. Então, Paulo estava preso, mas a palavra não estava presa, de maneira alguma. Ele continuava escrevendo e recebendo visitas. Somente para falar sobre Paulo em si mesmo, além de outros que ele mesmo contando, ele fala, olha, a minha prisão resultou em fortalecimento para outros irmãos. Eles se acharam agora de uma maneira mais encorajados a pregar. Então, não só Paulo, não só os outros de fora, mas Paulo também, ele não deixou de escrever cartas e de receber visitas. Lhe era autorizado isso. Então, a palavra não parou. E nunca vai parar. E não somente ele continuava escrevendo e recebendo visitas, mas ele testemunhava para todos os que estavam à volta dele. Você entende que ele estava preso dia após dia e noite a um soldado romano? Mas essa prisão, essa ligação que ele tinha entre corrente, entre ele e um soldado romano, era uma oportunidade para ele pregar a palavra de Deus para uma pessoa. E você entende que Deus operava de maneira maravilhosa a salvação de muitos. Tanto que ele, falando no próprio testemunho, ele fala assim, olha, a palavra já é conhecida em todo o palácio, em toda a casa de César. E não só toda a casa de César, mas toda a guarda pretoriana já sabe, ouviu falar quem Cristo é. Então a palavra ela não era barrada, de maneira alguma. Então, mesmo preso, Paulo exorta os irmãos a se alegrarem em todos os momentos. Mesmo preso, Paulo exorta os irmãos a se alegrarem. No capítulo 2, no versículo 17, nós lemos, se você puder voltar comigo, em 2, versículo 17, Paulo fala assim, ainda que seja oferecido por libação. Paulo está falando, olha, mesmo que eu for oferecido por libação, ou seja, o meu sangue for o derramamento do meu sangue sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, eu folgo e me regozijo. Paulo está falando, olha, mesmo que nessa prisão me resulte em morte, eu me alegro. O que esse homem tinha que ele fala de alegria no momento que para nós é desespero? É a mesma coisa que Pedro, quando ele iria ser oferecido no outro dia, depois da morte de Tiago, ele iria ser oferecido diante da comunidade hebraica e até mesmo dos romanos para ser morto, e ele dormia. Essa paz que é impressionante, que para nós é impressionante, para o povo do mundo é impressionante. Que paz é essa? Esse homem está falando, ele fala assim, olha, mesmo se eu for oferecido com sacrifício de libação, ou seja, mesmo se o meu sangue for derramado, eu falo para vocês se alegrem.
Vocês se alegrem, porque eu não vou estar aqui, mas eu estou em glória com Deus. Eu estou em glória com Cristo. E aí, na continuação, ele fala assim, olha, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Você entende isso? Ele está falando, olha, eu convido vocês, por não importa em qual circunstância, até mesmo na minha morte, vocês se alegram. Existe motivo de alegria. Não importa em qual circunstância. Eu sei que eu estou falando isso, parece utopia, mas eu prego para mim, prego para vocês, porque isso é a realidade da Bíblia. Isso é o que a Bíblia fala do início ao fim. E aí, tanto é que no capítulo 1, se você puder abrir comigo, Filipenses capítulo 1, versículo 29, ele fala assim, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Santo é o Senhor, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Quer dizer, vocês se lembram quando vocês viam, quando eu estava com vocês, o combate que eu tinha? Agora vocês estão ouvindo isso? Então, para vocês, não foi dado para vocês somente crer em Cristo, mas sofrer por ele, faz parte. Faz parte. Santo é o Senhor, santo é o nosso Deus, louvado é o nosso Deus. Mas como encontrar alegria em tais circunstâncias? Você já parou para pensar onde eu posso encontrar alegria no momento em que tudo parece desesperador, né? Aonde e como encontrar alegria? Isso é a chave da Bíblia inteira. A Bíblia inteira fala sobre isso. Quando Cristo fala assim, olha, no mundo tereis aflições, mas vocês têm bom ânimo. Isso é a chave da Bíblia, porque aqui nós, enquanto estamos aqui, realmente é lutas e aflições. Mas ele falou assim, vocês se alegram, tem bom ânimo, porque eu venci. Aleluias, eu venci. E aí, como vamos encontrar alegria? Em 2 Coríntios, no capítulo 11, Paulo fala sobre padecer. Você entende que ele vai relatar um pouco do que é a realidade da vida dele. O que significa quando Cristo falou para Ananias, falou, olha, você vai lá e unge ele, porque eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer por amor do meu nome. E aí Paulo dando uma pequena suma daquilo que resume a vida e o ministério dele, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele fala assim, olha, eu passo por trabalhos, açoites, prisões e constantes perigos de morte, apedrejamento, naufrágios, fome, sede, vigílias, frio, nudez. E além disso tudo isso que eu estou falando para vocês de sofrimento, o que mais doía nele ainda, e além disso, o cuidado com a igreja. Quer dizer, não só o sofrimento externo no corpo dele, mas o cuidado em cada circunstância que ele tinha, que ele sentia dentro da igreja, cada problema, cada decepção, cada circunstância em que os irmãos se afastavam de Cristo, tudo isso doía no apóstolo. E ele fala assim, olha, isso é o resumo da minha vida na carne. Mas onde esse homem encontrava força e alegria? Onde? E ele diz no capítulo 12, da mesma carta, segunda carta aos Coríntios, ele fala assim, ele diz que ele sente prazer nas fraquezas. O que quer dizer isso? Será que esse homem, ele ama realmente sofrer? Mas que tipo de pessoa? Será que ele é uma pessoa que ele é desequilibrado? Quem era Paulo? Será que era somente Paulo que era assim? Será que a Bíblia relata somente uma doutrina que Paulo pregava sobre sofrimento? E era somente Paulo, não existia isso mais, ninguém mais na Bíblia? Não, não era. Não era assim. Pedro, escrevendo na primeira carta de Pedro, diz, mas se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Isso é agradável a Deus. Quer dizer, Pedro também fala assim, olha, se mesmo vocês fazendo o bem, vocês sofrem, isso é agradável a Deus. O que ele quer dizer com isso? Alegria nos momentos de sofrimento, seria isso uma nova doutrina? Será que isso era uma nova doutrina que não existia no Antigo Testamento? Será que isso veio somente agora com o cristianismo? No Antigo Testamento, não. Tanto que a gente parece que entende que nós seremos cabeça e não cauda, e que tudo que nós fizemos era só bênção, e que nós não temos que passar por lutas. Será que isso é uma nova doutrina? Tiago, no capítulo 5, do versículo 10 a 11, diz assim, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Quer dizer, Tiago, ele está nos lembrando que aqueles que viveram antigamente, os profetas do Senhor,
eles também sofreram. Eles também passaram por lutas e muitas circunstâncias em que era realmente penosa. Mas onde esses homens encontravam força e alegria? E na continuação, em Hebreus 11, versículo 35, diz assim, você lembra de Hebreus 11, que é os heróis da fé? No capítulo 11, versículo 35, diz assim, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Também em Hebreus 11, diz assim, que Moisés escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Você entende? Ele fala, olha, Moisés, ele escolheu sofrer com o povo de Deus do que ter a alegria do pecado. Você entende que o pecado ele te traz uma alegria temporã? Ele te traz uma alegria em que depois ela vai te cobrar e te trazer a morte. E aí, Moisés, falando, o escritor dos Hebreus falando que Moisés ele escolheu o sofrimento do que o pecado, tendo por maior riqueza o sofrimento, o vitupério de Cristo. Ele tinha por mais riqueza o sofrimento de Cristo. Isso é glorioso, irmãos, isso é glorioso, santo é o Senhor. Mas como? Para muitos, sofrer é um sinal de que Deus nos abandonou. Deus abandonou tal pessoa. Não é isso que nós ouvimos? Não é isso que os amigos de Jó vêm falar para ele, peraí, Jó, se você está passando essa dificuldade toda, quer dizer, meu amigo, você não tem uma vida com Deus. Quer dizer que se você se você passa tudo isso aí, você perdeu tudo, se você realmente, nessa circunstância, você era um hipócrita. É impossível você conhecer Deus e você passar por isso. É impossível, porque não existe isso, existem promessas, existem promessas mas as promessas não são assim. E aí, então, para as pessoas, tanto antigamente como hoje, lutas quer dizer um sinal de que Deus se escondeu nessa pessoa. Mas eles não se lembram que está escrito em Isaías 53, falando do próprio Senhor Jesus. Isaías escrevendo, ele fala assim, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E a Bíblia diz em Tiago 5,13, a Bíblia diz em Tiago 5,13, fala assim, olha, tem alguém entre vós aflito? Quer dizer, se Tiago escrevendo, ele fala, se tem alguém no meio de vocês aí aflito, ore. Quer dizer que, então, existiam pessoas no meio daquela carta que o Espírito Santo tinha endereçado através de Tiago que estavam aflitos e sempre vai acontecer de existir. E aí, o remédio que ele falou, a única maneira que você tem de aliviar rapidamente isso é orar. Ore, ore. E aí, na continuação, diz assim, como explicar o sofrimento de quase todos os personagens da Bíblia? Como é que nós vamos explicar como todo mundo sofreu? Como? Se realmente, se existe, se Deus, a pessoa que sofre porque está distante de Deus, como nós vamos explicar isso? O próprio Senhor Jesus, os seus apóstolos e todos os profetas, até João Batista, você se lembra bem como era a vida e o final de João Batista? Como nós vamos explicar isso? E a vida de Jó? Será que não sentiam dor esses homens? Você parou para pensar, peraí, qual a natureza desses personagens da Bíblia? Porque eles são diferentes de nós hoje em dia, né? De que eles eram feitos? Por que eles não sentiam dor? Será que eles estavam anestesiados de alguma maneira? Será que existe algum tipo de anestesia que eles se focavam e que esqueciam da dor? Será que ou existia algum tipo de alívio imediato para que eles não sentissem dor em meio a circunstâncias difíceis, a luta e a problemas? Mas como? A resposta está em toda a Bíblia. Mas vamos ver o que a Bíblia diz na carta que nós estamos lendo em Filipenses, né? Que é lá que nós estamos falando. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, Paulo diz uma das primeiras coisas que nós temos que entender de que essas pessoas eram feitas. O que essas pessoas faziam para elas não sentir dor. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 21, diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Viver é Cristo e o morrer é ganho. O que ele quer dizer com isso? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quer dizer, Cristo é tudo para ele. Cristo é tudo para esse apóstolo, para o apóstolo Paulo, como para todos os personagens da Bíblia. Todos eles têm algo em comum, que Deus é tudo e mais nada.
Deus não é um talismã, um amuleto de sorte, alguma coisa que te traz a sorte por um tempo, ou alguém bom, ou alguém que foi falado que podia fazer algo. Não, Deus é tudo. Se ele não é tudo, ele não é nada para você. Então, Deus é tudo para eles, ele tem que ser tudo para nós. Isso é a diferença. Se Deus não for tudo para nós, nós não temos Deus. É isso que a Bíblia fala. Se ele não é tudo, ele não é nada. Santo é o Senhor. Cristo era tudo para ele. Mas como o apóstolo chegou até aqui? Você pode perguntar, mas como esse homem chegou até aqui para entender que Cristo era tudo? E é isso que essa igreja, que a nossa igreja prega, que todas as igrejas que são sérias têm que pregar sempre sobre quem Cristo é. Como nós vamos chegar, não é somente falar quem Deus é, não é somente falar como que ele salva, mas como nós vamos chegar a ele. É como a oração do pastor antes do início, fala assim, Senhor, a salvação não vem de nós, vem do Senhor, isso é verdade. Mas existe uma posição entre nós que nós temos que tomar. O principal é ele que faz e é impossível nós fazermos, não existe uma posição que nós temos que tomar. E qual a posição? E a Bíblia é clara em dizer do início ao fim, a posição que nós temos que tomar. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Cristo é tudo para ele. Como ele chegou até ali? Será que Paulo chegou até essa conclusão de que viver para ele é Cristo e morrer é ganho? Será que foi vendo a paz e a segurança nos olhos daqueles que ele perseguia antes? Será que era isso? Será porque quando ele perseguia a igreja, ele via algo que existia na vida daqueles que ele perseguia que ele não tinha? Será que era isso? Será que era? Pode ser. Ou será que então foi o que ele viu em Estevão, quando Estevão estava sendo morto, cheio do Espírito Santo, e o seu rosto era como o rosto de um anjo? Será que foi isso que Paulo viu? Será que foi isso que Paulo viu? Ele falou assim, peraí, o que esse jovem tem, que ele está morrendo aqui, que ele não sente dor nenhuma? Eu quero isso. Eu quero, porque ele não importa, ele está sendo morto aqui de uma maneira bem terrível, e ele está cheio de Deus, muito mais que eu nunca senti até hoje. Ele tem Deus que eu tinha na teoria, ele tem Deus na prática. Ele tem Deus na verdade. Ele tem Deus, ele conhece tudo, nunca tendo tantos estudos como eu tive, ele sabe tudo. Porque ele teve um encontro real com Deus, ele viu Deus, os céus abertos, ele já deve ter visto antes, porque ele está aqui. Ninguém era capaz, nenhum de nós era capaz de calá-lo ou de fazer alguma coisa, e ele via a presença de Deus. Será que foi isso que Paulo viu? Com certeza foi, mas não era só isso. Não era, porque isso não é capaz, irmãos, não é capaz de nos segurar por muito tempo. É maravilhoso, nós temos um testemunho, mas tem que ter algo mais, além do testemunho. Tem que ter algo mais. O testemunho é glorioso na vida de outras pessoas, mas é uma simples confirmação daquilo que tem que acontecer dentro de nós, daquilo que tem que tomar lugar dentro da nossa própria vida. Santo é o Senhor. E no capítulo 3 dessa carta aos Filipenses, no versículo 1, ele fala assim, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Presta atenção, ele está falando, irmãos, vocês se alegrem em Deus. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Aí no versículo 2 ele fala assim, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos dos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e não gloriamos, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Santo é o Senhor, glorioso é o nosso Deus. Paulo, ele está falando algo, irmão, vocês se alegrem, alegrem em Cristo. Mas agora eu vou falar para vocês a maneira errada de viver uma vida religiosa, uma vida cristã. Eu vou explicar para vocês, ele escrevendo, ele fala assim, olha, vocês se alegrem em Cristo. Mas tome cuidado com uma falsa religião, com o falso cristianismo. Ele fala assim, guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos maus obreiros, dos maus pastores, dos maus doutores, dos maus ensinadores. É isso que ele está falando. Daqueles que vos ensinam, que aprisionam a sua alma com uma palavra talvez lisonjeadora, uma palavra que parece sincera, mas não tem base bíblica. Paulo está falando, olha, vocês tomam cuidado, se alegrem em Cristo, mas toma cuidado. A base está aqui, vocês se cuidem. Aí ele fala assim, guardai-vos daqueles que ensinam, sem ensinarem o que realmente te faz feliz. Vocês entendem? O que ele está falando? Olha, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, os da circuncisão.
Quer dizer, ele está falando assim, olha, eles te ensinam para vocês uma religião só de imagem, só de costumes, só de ideais. Eles ensinam uma lei pura, mas eles não vivem a lei pura e eles nunca conseguiriam viver porque eles não conhecem o Deus da lei. Eles não entendem quem Deus é. Eles vivem de imagem porque eles nunca tiveram em contato com Deus. E aquilo para eles é valioso. Aquilo para eles tem valor, mas isso para mim é nada. Nós vamos ler aqui. Então vocês têm que entender, irmãos, que existia na época de Paulo, existe hoje, pessoas que vão te aprisionar, te falando verdades, mas a verdade atrás dela existe uma queda atrás dela. Ele vai te falar realmente para seguir os mandamentos que são puros de Deus, mas não te dá como você vai seguir isso, de qual maneira, qual o motivo, por quê, aonde você tem que chegar e o que você vai alcançar nisso. É importante você entender isso. O que você vai ter seguindo Cristo? Você vai ter bênçãos aqui? Pode ter, mas não é isso que é o principal, e é isso que você tem que entender. E aí na continuação ele fala, regozijai-vos no Senhor. O que quer dizer isso, regozijar no Senhor? Ter alegria. Quer dizer, não ter alegria nas minhas capacidades ou incapacidades. Você entende que ele está falando assim, olha, você se alegra em Cristo. Não nas suas capacidades ou nas suas incapacidades. Não naquilo que você faz ou naquilo que você não faz. Mesmo que você faça, a Bíblia fala, se você fizer, faça para o Senhor. A Bíblia fala. Você vai, de uma maneira ou outra, você vai encontrar, se você mede o parâmetro de Deus, você nunca vai conseguir a perfeição. Ele é a perfeição. Ele é realmente aquilo que tudo é necessário. Ele é perfeito, ele é o padrão correto, e nós temos que se alegrar, não em nós, mas nele. Nele. Santo é o Senhor. No versículo 3, ele fala assim, a circuncisão somos nós que servimos a Deus do Espírito. O que quer dizer isso? Ele fala, olha, o símbolo da aliança não é aquilo que você tem na carne, quer dizer, não é aquela religiosidade, não é aquilo que você fala assim, não, eu vou fazer isso, ou eu não bebo, eu não fumo, eu não me drogo, eu não adultero. Maravilha, isso é verdade, nós temos que ser assim, mas não é qual o motivo que você tem que ser assim, por quê? Por quê? Por que nós somos assim? Será que é somente para nós levantarmos uma bandeira e falar assim, eu sou santo, ou porque nós temos um Deus que nos comprou? E a Bíblia fala, sede santos porque eu sou santo. Sede puro porque eu sou santo. Tente fazer aquilo que vem na sua mão, porque o motivo da sua alegria sou eu. Então, porque eu sou o motivo da sua alegria, então você se achega em mim e seja parecido comigo como você parece com seu pai, como você parece com a sua mãe. Se alegra em buscar mais ser parecido comigo e assim você realmente encontra descanso. Você encontra paz. Você encontra tudo aquilo que é a alegria de poder se sentir realizado, porque você não se baseia nas suas realizações, mas naquilo que ele cumpre por nós, naquilo que ele é. Ele é como pessoa, e eu quero me achegar nele por quem ele é. Porque ele é santo, eu quero a cada dia ser mudado, transformado, me achegar nele. Eu quero realmente não fazer aquilo que a minha carne deseja, porque ele é puro, porque ele exige, porque ele é amável, porque ele me ama, porque o que ele faz, o que ele fez por mim, ninguém pode fazer. Nunca eu vou conseguir fazer, e ele fez. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Circuncisão somos nós que servimos a Deus do Espírito. Desejar cumprir os mandamentos de Deus, nós temos que desejar. Mas principalmente, irmãos, para eu desejar cumprir os mandamentos de Deus, sabe? Vamos basear como se houvesse só 10 mandamentos. Para eu desejar cumprir os 10 mandamentos, eu tenho que cumprir primeiro o primeiro mandamento. Se eu cumprir o primeiro mandamento, eu cumpro os 9 mandamentos. Eu cumpro tudo. Porque eu vou cumprir realmente porque eu conheço o Deus que eu amo. Eu não vou cumprir porque eu tenho um conjunto de regras. Não, porque eu amo Deus. E assim, o primeiro mandamento é o início de tudo. E é ali que eu cresço. E é ali que eu cumpro tudo que eu devo cumprir. E é ali que eu me baseio na minha vida. Santo é o Senhor. Glorioso é o Senhor. Do versículo 3 ao 8, se você puder ler comigo, diz assim, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus do Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Presta atenção, Paulo está falando, olha, se você confia naquilo que você faz, eu podia me confiar naquilo que eu faço. Eu podia me confiar no fato de eu dar meu dízimo, que é glorioso, de eu cumprir tudo que são os padrões de santidade. Se fosse para me gloriar, eu podia me gloriar.
se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel. Quer dizer, eu fui circuncidado no dia certo, eu era descendente de Israel, da tribo de Benjamim, quer dizer, da tribo onde existia reis, eu era hebreu de hebreus, quer dizer, eu seguia bem a tradição de tudo que era a lei hebraica, das tradições dos antigos, e não só isso, segundo a lei, eu era fariseu, quer dizer, eu era como um ortodoxo hoje em dia, eu seguia tudo. E aí na continuação, no versículo 6, fala assim, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Quer dizer, você tem que entender que nos olhos dele, tudo que podia ser feito naquilo que eram as leis de Deus, aquilo que eram as leis da comunidade de Israel, um conjunto que se dizem 613 leis, ele se via como alguém que não se podia puxar a orelha. Ele falou assim, olha, ninguém pode vir puxar a minha orelha, a não ser Deus. Ninguém podia. E aí, na continuação, ele fala assim, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Reputei-o por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Santo é o Senhor. O que Paulo quer dizer com isso? Eu tenho também por perda todas as coisas pela... Por que esse homem está falando? Olha, tudo para mim era valor. Tudo era de valor, não era? Mas para mim não vale nada hoje. Por que não vale nada? Porque eu quero conhecer, mas eu não quero só conhecer, eu quero excelência. Eu quero excelência, quer dizer, dia após dia eu quero conhecer mais de Cristo. Eu nunca vou parar de querer conhecer Cristo enquanto eu viver nessa terra. O que eu conheci dele ontem foi maravilhoso, mas hoje tem mais espaço. Hoje tem mais algo para eu conhecer mais. Hoje tem mais algo para ele me revelar, para ele me mostrar, para ele trabalhar na minha vida, para ele corrigir, para ele me transformar. Eu quero mais excelência, eu quero mais dele. Eu quero, é isso que ele está falando. Ele fala assim, eu tenho também por perda tudo que eu tinha antes, pela excelência de Cristo. Santo é o Senhor. A minha alegria é saber que todos os dias eu tenho passagem livre para conhecer, desfrutar e amar mais o ser mais poderoso do universo. Sabe? Todos os dias eu tenho a oportunidade de me chegar a Deus. Nós temos a oportunidade de chegar ao ser mais importante do universo, Deus, o Todo-Poderoso. Santo é o Senhor, glorioso é o nosso Deus. E sofri perca de tudo, mas para mim tudo é esterco, comparado ao que possuo em Cristo. Quer dizer que esse homem ele tem uma nova visão, não só eles, mas todos os que você vê na Bíblia, que passavam por lutas e que tinham uma maneira diferente de viver, eles tinham realmente uma outra visão, eles tinham uma outra visão, não é? Eles entenderam quem eles eram, sabe? Eles entenderam realmente quem eles eram. E aí eles falam assim, aquilo que antes tinha valor para mim, hoje não vale nada, porque hoje eu conheço quem Deus é. Irmãos, se nós fôssemos tirados realmente de um lugar de paz, como era o Jardim do Éden, para nós virmos aqui e para nós vivermos da maneira que nós fôssemos, então nós nunca temos direito de voltar para um lugar santo diante da presença de Deus. Aqui é um lugar realmente para nós encontrarmos com Deus. Lá, a raça humana rejeitou Deus. Aqui nós temos a capacidade de reencontrarmos com Deus, para que assim nós tenhamos Ele na eternidade, para que assim nós realmente possamos viver eternamente com Ele. Aqui é o lugar que nós temos que encontrar com Deus. Aqui é o momento hoje é o momento aceitável. Louvado seja o Senhor. Mas quem é esse Cristo? Quem é Cristo? Né? Nós falamos sobre Cristo, mas a Bíblia inteira fala de Cristo. Essa palavra que eu estou trazendo hoje, é impossível eu te retratar quem Cristo é, mas eu vou dar só algumas passagens, mas é maravilhoso, porque a Bíblia inteira tem um centro, Cristo. Ele é o ponto principal e ele sempre será da Bíblia inteira. Então, mas quem é esse Cristo? Quem ele é? Em Salmo, se você puder abrir comigo em Salmo, no Salmo de número 24. Salmo de número 24. Louvado seja o Senhor. Salmo de número 24. Vamos ler o Salmo inteiro? Vai ser rápido, irmãos. Quem é Cristo? Quem é Cristo? Salmo de número 24 fala assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam.
Porque ele fundou sobre os mares, ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Versículo 3: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Versículo 5: esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Versículo 7: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Versículo 9: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. É ele o Rei da Glória. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Nós lemos aqui no Salmo 24, no versículo 1 e 2, 1 e 2, diz assim que tudo é dele, tudo é de Deus, e tudo foi feito por ele. Mas por quem foi feito? Foi feito por quem? Foi feito pelo Pai? Ou foi feito pelo Filho? Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 e 16, fala assim: ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, por Cristo. O Pai deu o poder ao Filho de criar. Quando foi dito haja, o Pai disse ao Filho, deu autoridade para o Filho dizer haja luz. E ele criou. Então foi ele, quando aqui no versículo 1, no versículo 2, fala assim, do Senhor é a terra, de Cristo é do Pai, do Filho e do Espírito, mas quer dizer, ele afundou e ele fez os mares. O Pai, o Filho e o Espírito são em plena comunhão, mas você tem que entender quem é Cristo. E aí no versículo 3 fala assim, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. É lindo, né? Você pensa assim, olha, Senhor, eu quero ficar assim. E realmente nós temos que querer. Mas de quem ele está falando? Ele não está falando de homem, ele está falando do próprio Deus, do próprio Filho. Quem é a pessoa que é capaz de ser limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente? Essa pessoa, irmãos, eu tenho para dizer que é o próprio Cristo, porque ele é o único que é realmente digno de chegar diante de Deus em pureza. Junto com ele, nós vamos. Quando ele ia chegando a Jerusalém, a multidão aclamava, salva-no, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Quer dizer, e aquela multidão ia chegando para entrar dentro de Jerusalém. Assim nós somos. Ele entra, e ele entra no lugar, nas entradas eternas, e nós estamos com ele, mas nós nunca teríamos, em nós mesmos, na justiça, capaz de entrar. Nós nunca teríamos as mãos limpas totalmente, se não fosse por aquilo que ele fez. Ele nos faz capaz, mas é ele que é a pureza em pessoa. É nele que nós confiamos, e é nele que nós seremos transformados. Santo é o Senhor, glorioso é o nosso Deus. Maravilha, Senhor Jesus. Então, quem subirá ao monte, ou quem estará de pé no seu santo lugar? Quem estará de pé? É aquele que é limpo de mão, puro de coração. Então, nós não poderíamos de maneira alguma sozinhos. Então, quem poderá? Em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 2, existe a mesma pergunta, é feita de uma forma diferente, ou em outro contexto. Mas a pergunta é feita assim, quem é digno? Quem é digno de abrir e desatar os seus selos? Quem é digno? Quem era digno, senão o próprio Cristo? Ele é digno. E aí, na continuação, no versículo 7, diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, entrará o Rei da Glória. Versículo 8, quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Esse é o seu Cristo, esse é o nosso Cristo. Santo é o Senhor. Quem é esse, no versículo 10? Quem é esse, o Rei da Glória? Quem é esse em qual não existe falhas? Quem é esse qual as portas das extremidades? E as extremidades
eternas, elas têm que se abrir. Quem é esse que não existe maldição capaz de... Vocês estão me ouvindo, irmãos? Santo é o Senhor. Glórias ao Senhor. Então, isso, glorioso é o nosso Deus, esse é o que não existe falhas, e todos os lugares eternos têm que se abrir, e nós vamos junto com Ele. Nós entraremos junto com Ele, baseado naquilo que Ele cumpriu por nós. A santidade dEle é o que nós temos que espelhar. Mas é nele, na pureza dEle, realmente, que nós vamos alcançar a nossa salvação. E nós temos que andar numa vida santa e buscando santificação todos os dias. Santo é o Senhor Jesus, mas é nele que nós encontramos o padrão, é nele que nós conseguimos ser transformados, de maneira mais nenhuma outra. Não com religiosidade falsa, vazia, sem nenhum tipo de amor. Não, é com Cristo. Santo é o Senhor dos exércitos. Sabe, esse Senhor dos exércitos é aquele que lutou por você. Ele é o Rei da Glória. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Santo é o Senhor. Quem é Cristo? Quem é Cristo? Ele é Jeová. Ele é o Santo, Santo, Santo. 3 vezes os santos. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ele é o Elohim, o Deus, o juiz criador. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o El Elyon, o Altíssimo Deus. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Shiló, o pacificador, Shalom. Mas ele também é o príncipe da paz. Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Mas ele é a ressurreição também. Ele é Jeová Nissi, o meu milagre. Mas ele é o meu pão da vida. Santo é o Senhor. Ele é o Adonai, o Senhor. Mas ele não é somente Senhor, ele é Senhor de todos os senhores. Ele é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Mas ele é também o meu Redentor. Santo é o Senhor. Ele é o El Olam, o Deus de toda a eternidade. Mas ele também é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Jeová Jireh, o Deus que provém. Mas ele é o meu alimento, ele é o pão vivo, ele é o grão de trigo. Santo é o Senhor. Ele é o amigo que se apega mais do que um irmão. Mas ele é o bom pastor. Sabe, ele é a porta das ovelhas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o nosso Cristo. Santo é o Senhor. Abre comigo de novo em Filipenses, no capítulo 2, eu já vou terminar. Filipenses 2. No lugar onde nós lemos no início. Filipenses 2, do versículo 5, nós lemos do versículo 5 ao 8. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Santo é o Senhor. No versículo 6 diz assim, sendo Deus, no versículo 6 diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que quer dizer isso, irmãos? Quem é Cristo? Quem é esse Cristo? Quer dizer, aqui a Bíblia fala que ele, sendo Deus, ele não quis vir como Deus. Ele não quis descer aqui como Deus. Ele podia executar, mas ele veio como um homem. E aí, na continuação, no versículo 7, fala assim, aniquilou-se a si mesmo. O que quer dizer aniquilou-se a si mesmo? Ele anulou o seu poder e veio como criatura, semelhante ao que ele criou. Quer dizer, ele tirou o poder mesmo dele. Você entende a grandeza de Cristo? Ele mesmo despia da glória, como o hino da harpa que nós louvamos, ele despia, ele desce, ele anula o próprio poder dele. Quão forte é esse Deus? Quão poderoso é esse Deus? Que ele mesmo fala assim, eu vou deixar de lado o meu poder. Ele podia simplesmente, num momento qualquer, falar assim, eu quero de volta. Mas não, ele decidiu viver aqui 33 anos como um homem, sofrendo, veio como criança, e sofreu, mas ele mesmo aniquilou o poder dele. Isso é grandioso demais para mim, irmãos. Quão forte é esse Deus? E aí, na continuação, fala assim, e na forma da criatura, no versículo 8, fala assim, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
O que quer dizer? Ele, na forma da criatura que ele criou, ele veio, mas ele veio numa forma daquilo que ele criou. E quando ele foi achado na forma de uma criatura que ele criou, ele não só segurou o poder dele, mas ele se humilhou. A Bíblia fala que não foi pessoas que humilharam, mas ele quis se humilhar, irmãos. Ele quis se humilhar, ele se humilhou. E assim mesmo, obedecendo não só a homens, mas obedecendo o padrão que ele instituiu de santidade. Ele nunca falhou. Ele nunca errou. E principalmente a sua lei ele obedeceu até que morresse. Mas não morresse de qualquer forma. Ele morreu como injusto. Quando fala assim, morreu até a morte, morte de cruz. Uma morte injusta. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que Paulo ama. Esse é o Deus que é o motivo da nossa alegria, irmãos. Esse é um Deus que tem tanto poder, e tanta glória, e tanta força. E ao mesmo tempo ele se despe de tudo e se anula o poder dele mesmo para vir te mostrar que ele te ama. Que ele te ama e que ele te comprou. Que ele pagou o preço que você não tinha como pagar. Ele viveu a vida santa que você não teria como viver sem ele. E ele morreu a vida pecaminosa que era devido para nós morrer. Para que nós fôssemos agora direitos de entrar com ele nessa entrada eterna. Esse é o Deus que nós amamos. Essa é a glória desse Deus maravilhoso. E ele é motivo de alegria em qualquer circunstância. Não existe tristeza capaz de apagar uma pessoa que tenha a visão de quem Cristo é, de o que ele fez, de onde nós chegamos com ele. Não existe tristeza realmente que pode segurar uma pessoa. Você pode ser abatido por um momento, mas o fato do Espírito Santo vir te lembrar dessa grandeza, de você ler na Bíblia, de você entender quem você é de novo, de você ser lembrado daquilo que Deus sempre fez e sempre irá fazer na sua vida, você nunca vai ter uma vida totalmente abalada, de uma maneira que você nunca vai conseguir levantar. Existe alegria para aqueles que conhecem o Deus que realmente eles servem. Isso é que é glorioso, irmãos. Isso é que é glorioso, você nunca será abatido. Então, é isso que Paulo, escrevendo para os Filipenses, ele fala, olha, alegrai-vos. Eu não me canso de falar para vocês alegrai-vos, porque esse Deus que eu falo para vocês, ele é vivo e eu conheço ele realmente. E eu amo ele porque ele me ama. E é isso, irmãos, não existe circunstância capaz de barrar aquilo que Deus tem para a sua vida. Aquilo, o amor e aquilo que ele vai se revelar para você se você desejá-lo. Ele nunca vai deixar você totalmente abatido. Porque quando você lembrar de quão grande ele é, de quanto ele te ama, você vai se lembrar de coisas que ele fez maravilhosas na sua vida, e isso vai te trazer de volta a alegria. É isso que a Bíblia inteira fala sobre, eu quero trazer à memória aquilo que me dá alegria, Senhor. É isso que Deus colocou no meu coração para te passar hoje. Que o Senhor Jesus te abençoe vocês. Eu peço desculpa pela demora, mas eu agradeço em nome do Senhor Jesus a oportunidade. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Amém.